O sol tingia o céu de um laranja e púrpura tão vibrante que parecia uma pintura. A brisa da tarde acariciava os cabelos de Sofia, que ria enquanto Lucas, seu noivo, tentava recitar um poema de amor que ele mesmo inventara, tropeçando nas palavras de forma adorável. Eles estavam no ponto mais alto da cidade, em um piquenique de comemoração, e o anel de noivado em seu dedo cintilava com a promessa de um futuro que parecia tão perfeito quanto o pôr do sol à sua frente. Era o tipo de amor que parecia ter saído de um conto de fadas, uma conexão de almas que superava qualquer lógica. O encanto se quebrou com um toque agudo e insistente do celular de Sofia. Ela franziu a testa, estranhando o número desconhecido, mas atendeu por cortesia. Alô? Disse com a voz ainda suave pela felicidade. O que veio do outro lado da linha não era uma voz, mas um eco gelado e cortante de pura malevolência. Seu conto de fadas é uma mentira, Sofia. E o seu príncipe? Um monstro. A voz sussurrou as palavras com uma frieza que fez seu sangue gelar. Uma ameaça velada que perfurou sua bolha de felicidade, deixando um rastro de terror. Um nome foi sussurrado em seguida. Um nome que Lucas nunca havia mencionado, mas que parecia carregar um peso de escuridão incalculável. Isabela. A voz anônima desligou antes que Sofia pudesse perguntar mais, mas o veneno já havia sido injetado. A dúvida, a semente da desconfiança, germinou em seu coração em um instante. Ela olhou para Lucas, que continuava a sorrir, alheio à sua agonia. Ele parecia tão genuíno, tão amoroso, mas a sombra daquela voz e daquele nome se projetava sobre ele, distorcendo sua imagem perfeita em algo desconhecido e aterrorizante. A noite que deveria ser de celebração se transformou em um pesadelo. Sofia o confrontou assim que chegaram em casa. "Quem é Isabela, Lucas?" Ela perguntou, a voz firme, mas as mãos tremendo. O sorriso dele se desfez. O brilho em seus olhos foi substituído por uma expressão de pânico. Ele negou, gaguejou, inventou desculpas esfarrapadas, mas o olhar dele atraía. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito, repleto de acusações não ditas e mentiras desmoronando, enquanto a confiança que ela depositava nele se quebrava em 1000 pedaços no chão. Incapaz de dormir, Sofia começou uma busca desesperada por respostas. Ela vasculhou o apartamento que dividiam, procurando por qualquer indício de que Lucas não era quem dizia ser. Atrás de uma prateleira de livros, encontrou uma pequena caixa de madeira, escondida. Seu coração batia na garganta. Dentro havia um diário. Não era de Lucas, mas sim de uma mulher. As primeiras páginas falavam de um amor intenso e proibido, mas as seguintes mergulhavam numa espiral de desespero e medo, mencionando um acordo e um segredo que poderia arruinar a vida de todos. A cada página que ela virava, a verdade se tornava mais sombria. O diário revelava que Lucas não apenas tinha uma vida secreta no passado, mas que essa vida ainda o assombrava. Ele havia se envolvido em algo grandioso e perigoso, uma trama que envolvia dinheiro sujo, identidades falsas e, o pior de tudo, o roubo de algo de valor incalculável que pertenceria a uma família poderosa e impiedosa. A mulher do diário, essa tal Isabela, era a cúmplice dele, a pessoa que o ajudou a forjar uma nova vida. E ela tinha um rancor mortal. Enquanto Sofia soluçava, o celular tocou novamente. Era um número desconhecido. Dessa vez, a voz era de Isabela, mas o tom era de fria vingança. Ele te usou, Sofia. Eu sou a dona original de tudo que ele tem, incluindo a mentira de sua vida. O que você encontrou é apenas a ponta do iceberg. Há algo que ele roubou de mim, algo que ele escondeu em plena vista, algo tão valioso que poderia arruinar famílias e expor a corrupção de toda a cidade. O celular de Sofia vibrou, com uma mensagem. Era uma foto, e o que a foto revelava era um segredo tão devastador que fez Sofia paralisar. O arquivo que ela recebeu não era um documento ou uma foto comum. Era um recorte de jornal antigo, amarelado pelo tempo, com uma manchete sobre o desaparecimento de uma jovem herdeira. A foto da jovem tinha uma semelhança chocante com Lucas. Mais abaixo, a foto de um homem que parecia o pai da garota desaparecida.
O rosto dele era cópia exata do de Lucas. O nome era outro, a história outra. O que Lucas havia roubado não era dinheiro ou joias, era uma identidade. O homem que Sofia amava, que ela acreditava conhecer, não era quem ele dizia ser. Ele era o herdeiro desaparecido de uma fortuna, alguém que forjou a sua própria morte para esfugir de um passado obscuro. O mundo de Sofia ruiu. O homem que a pediu em casamento, que planejava ter filhos com ela, era uma farsa. A promessa de amor eterno não passava de uma estratégia para se esconder. Ela se jogou no chão, os soluços rasgando sua garganta, a foto e o diário espalhados ao seu redor como a prova de sua ingenuidade. O amor, a confiança, o futuro, tudo estava destruído. O que a aguardava agora não era uma vida feliz, mas uma tempestade de mentiras, traição e perigo. Ela estava no centro de um pesadelo e não havia como acordar. O choque gelado se dissipou, dando lugar a uma raiva quente e incandescente que subiu pelo corpo de Sofia como um incêndio incontrolável. Ela não era apenas uma vítima de uma mentira, era uma tola que havia sido manipulada. Seu conto de fadas era uma farsa bem montada, um cenário de teatro para uma peça perigosa e suja. Cada beijo, cada palavra de amor, cada promessa, tudo parecia ter o gosto amargo da traição. A dor era imensa, mas a fúria era mais forte. Ela se levantou, os olhos frios e a mandíbula travada. Não mais a noiva indefesa, mas uma mulher, prestes a se vingar. A porta se abriu e Lucas entrou, o sorriso radiante no rosto, carregando flores e uma caixa de chocolates. Pensei que poderíamos comemorar de novo, ele disse, a voz cheia de amor e inocência. Ele se aproximou para beijá-la, mas Sofia recuou como se tivesse visto um fantasma. O sorriso dele murchou, confuso com a expressão glacial dela. Ele sentiu a tensão no ar, o silêncio pesado da casa, que antes era um refúgio. Sofia, o que aconteceu? Você está bem? Ele deu um passo à frente, mas ela levantou a mão, proibindo de se aproximar. Não me toque. A voz dela foi um sussurro gelado, mas com a força de um grito. Ela atirou as fotos e o diário no chão, espalhando a verdade aos seus pés. Quem é você de verdade, Lucas? Ou devo te chamar de Arthur Almeida? A máscara dele se desfez em um segundo, revelando uma expressão de puro pânico e terror. Ele olhou para as evidências espalhadas, para o rosto de Sofia, para o chão que parecia prestes a engoli-lo. Sua negação, antes convincente, foi substituída por uma aceitação silenciosa e desesperada. Ele desabou, ajoelhando-se aos pés dela. Sofia, eu posso explicar. Por favor, eu te amo, eu juro. Ele implorou, as lágrimas brotando nos olhos. Eu não tive escolha. Aquele nome, Arthur, é um fardo. Minha família, os Almeidas, são monstros. Eles vivem de mentiras, de corrupção. Eu fugi. Eu forjei a minha morte para me libertar. Eu precisava de um novo nome, uma nova vida para ser livre. Ele se agarrou a ela, tentando fazê-la acreditar que tudo era por um bem maior, que ele havia feito isso por eles, pelo futuro que ele havia planejado para os dois. A história de Arthur era de uma família de poder e segredos. Seu irmão, Augusto Almeida, era o chefe, um homem implacável, sem escrúpulos. Quando Arthur descobriu que o irmão estava usando a fortuna da família para financiar um esquema ilegal de lavagem de dinheiro e que estava ligado a criminosos internacionais, ele soube que precisava fugir. Mas Augusto não aceitou a traição. Ele não só queria o irmão de volta, como também queria algo que Arthur havia tirado. Não dinheiro, mas uma lista. A lista de Pandora. Um documento digital que detalhava cada transação e cada nome envolvido no esquema do irmão. A cada palavra, a fúria de Sofia se solidificava em um gelo frio e calculista. Ela o olhou não mais com amor, mas com a clareza de quem vê um predador. Ele não era um príncipe fugitivo. Ele era um criminoso, um ladrão de identidade, que havia colocado no meio de uma guerra de gangsters. Seu amor por ele morreu naquele momento, sufocado pela dimensão da sua mentira. Ela se libertou dele com um movimento brusco. Você não fez isso por nós. Ela disse com uma voz que mal reconhecia. Você fez isso para se esconder
E agora vai pagar por isso. Ela pegou o celular, as mãos firmes, e digitou uma mensagem para a polícia. Era sua única chance de se salvar, de se desvencilhar da teia de mentiras em que havia sido aprisionada. Mas antes que ela pudesse pressionar enviar, a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. O som reverberou pela casa, um alarme de pânico. O rosto de Lucas empalideceu. Ele sabia que não era o entregador de pizza. Ele se jogou sobre ela, tentando desesperadamente impedi-la de enviar a mensagem. A casa se tornou um campo de batalha. A porta se abriu, antes que eles pudessem se mover. Não pelo toque da campainha, mas pela força de um chute. Uma silhueta esguia e ameaçadora estava na entrada. Era Isabela, com um sorriso de triunfo. Mas aterrorizante mesmo era o homem que a acompanhava. Um brutamontes com um olhar frio e calculista, que parecia mais um executor do que um capanga. A situação se transformou de uma briga de casal para uma emboscada mortal. "Você achou mesmo que poderia sumir?" Isabela sussurrou entrando. "Você não só roubou a minha história, como roubou o que era meu." O homem entrou, seus olhos fixos em um pendrive escondido na estante de livros, o mesmo que Lucas havia mencionado. "A lista de nomes", Isabela sorriu aproximando-se. "Ele roubou o nosso futuro, Sofia. E a única maneira de se proteger, Lucas, é me entregando. Não o pendrive, mas o nosso filho, o que você me prometeu." O ar saiu dos pulmões de Sofia. Um filho? Ela olhou para Lucas, para o terror em seus olhos. A história da traição era ainda mais profunda, mais cruel. Ele havia prometido o próprio filho, que ela nem sabia que existia. A lista, o dinheiro, a identidade, nada era tão valioso quanto o que ele havia roubado dela. A revelação foi um choque elétrico. Sofia estava presa, não apenas entre 2 criminosos, mas no centro de um pesadelo de família que não parecia ter fim. A revelação de que Lucas tinha um filho com Isabela caiu sobre Sofia como uma avalanche. O ar de seus pulmões foi sugado e seu cérebro se recusou a processar a informação. Um filho? Não era apenas uma lista ou um segredo de identidade. Era uma vida, um ser humano que ela nem sabia que existia. A traição de Lucas se aprofundava a cada segundo, revelando uma cratera de mentiras. Ela olhou para ele, não com raiva, mas com aterrorizante frieza, de quem observa uma criatura que pensava conhecer, mas que agora é completamente estranha. Isabela, com um sorriso amargo, deu um passo à frente. Ele fugiu. Se escondeu em sua vida perfeita e me deixou para trás, grávida e sozinha. Nossas famílias são inimigas, Sofia. Ele usou o nosso amor para roubar de mim. E não foi uma lista. Foi o nosso filho, Miguel. A voz de Isabela era carregada de uma dor genuína, mas a frieza em seus olhos a tornava uma figura a ser temida. Ela não era uma mulher vingativa, ela era uma mãe em luto. Sua vingança não era por amor, mas pela perda mais profunda que se pode sentir. O homem que acompanhava Isabela, um gigante de terno preto, deu um passo à frente. Seus olhos eram frios e vazios, e ele olhou para Lucas como se ele fosse um pedaço de carne. "Senhor Augusto não gosta de atrasos", disse ele em tom monótono, sua voz mais um rosnado do que uma fala. "E ele quer o pendrive e o garoto." A menção de Augusto trouxe um novo nível de terror para o ambiente. Ele era o braço direito do irmão de Lucas, um assassino de aluguel. A situação não era mais uma disputa familiar, era uma operação de resgate e execução. Sofia, com a mente fervilhando, tomou uma decisão. Ela não era mais uma espectadora, ela era a única chance de salvar a criança. "Parem!" ela gritou, sua voz trêmula, mas firme. "Pensem no que é melhor para ele. Vocês não podem arrastá-lo de volta para esse mundo. Ele merece uma vida segura, longe de tudo isso." Ela apelou para a única coisa que Isabela e Lucas tinham em comum, o amor pelo filho. Isabela hesitou, uma fagulha de dúvida cruzando seu olhar. Era a oportunidade que Sofia precisava.
Foi nesse instante que um caminhão passou na rua, buzinando alto e de forma prolongada, uma distração súbita e perfeita. Os olhos do grandalhão se voltaram por um momento para a janela. Foi o tempo suficiente. Lucas, com a agilidade desesperada de um pai, se jogou contra o grandalhão, que o derrubou facilmente. Mas o movimento foi suficiente para tirar a atenção de Isabela por um segundo. Sofia, com a agilidade de raio, pegou as chaves do carro da mesa de centro e se jogou para a porta. A sala se transformou numa zona de combate. Lucas lutava desesperadamente, não por si mesmo, mas para dar a ela tempo. Sofia se jogou escada abaixo, o coração batendo na garganta. Ela podia ouvir os gritos de Isabela, a voz fria do grandalhão. Ela sabia que estava a poucos segundos de ser capturada, mas ela precisava saber onde o menino estava. Ela destravou o carro e pulou para dentro, as chaves tremendo em suas mãos. No banco do passageiro, havia um bilhete dobrado com urgência. Lucas deve ter deixado ali para ela. Com o carro em movimento, as luzes da rua dançando em seus olhos, ela abriu o bilhete com as mãos trêmulas. A caligrafia de Lucas era familiar. Ele está com um amigo, um velho mentor. Ele vai mantê-lo seguro. Me perdoe. O endereço é a igreja no centro da cidade, o cemitério dos Anjos Caídos, o túmulo do mártir Dardi. O carro atrás dela acelerou. Sofia sabia que a perseguição havia começado. Ela não estava apenas fugindo. Ela estava indo para uma missão de resgate. E o destino do filho de Lucas e o seu próprio dependiam dela.